brilhantes deputados que nós temos aqui, inclusive com foco fundamental na área econômica, porque é economista, mas dirigiu por muito tempo a área de saúde do Estado de Minas Gerais. Deputado Marcos Pestana. Presidente Antônio Brito, boa tarde a todos, aos deputados, deputadas, aos membros da mesa. Eu creio que o deputado Antônio Brito mapeou bem o foco pontual dessa discussão, mas eu gostaria de contextualizar um pouco, não enxergar só a árvore e pensar um pouco na floresta. A crise crônica das Santas Casas, porque nós estamos... Eu fui 8 anos secretário de Saúde de Minas, de 2003 a 2010, e não é um espasmo, não é uma crise aguda, não é uma fratura que vai no pronto-socorro, é uma crise crônica, é uma doença crônica que é um sintoma da crise mais global e estrutural do SUS. Nós vivemos o período de maturidade, é preciso que os dirigentes das Santas Casas compreendam a gravidade e a delicadeza do momento que nós estamos vivendo e de discussões que nós teremos em futuro muito breve. Nós vivemos a etapa de maturidade do SUS, depois de um período de avanços inegáveis desde 1988, depois de uma reforma Big Bang, de mudança de paradigma, várias soluções incrementais foram aprimorando o sistema. Pela primeira vez nos últimos 2 anos, porque a gente ia tropeçando, cheio de lacuna, cheio de obstáculo, mas sempre avançando. Pela primeira vez nos últimos 2 anos, eu estou vendo retrocesso, recuo. Serviços sendo desativados, equipes de saúde da família sendo desestruturadas, desassistência e queda até nominal no orçamento do Ministério da Saúde, pela primeira vez nessa história. Então é um momento muito grave, onde a armadilha da maturidade do SUS se expressa no triângulo direitos amplos, recursos escassos e custos crescentes. Aqui é uma plateia qualificada, não preciso dizer muito, mas a transição demográfica acelerada que o Brasil processa e a revolução científica e tecnológica incrementando custos, se confronta com o subfinanciamento, que claramente, não adianta ficar tergiversando, meus colegas economistas às vezes tentam centrar que o problema é gestão e combate às distorções, desvios e a corrupção, mas qualquer parâmetro que se tome, internacional ou da saúde complementar, fica evidente o subfinanciamento do SUS. Quer se fazer tudo para todo mundo com qualidade, com cerca de $350 por habitante ano. É absolutamente impossível isso em nenhum país do mundo que tenha sistemas de natureza social-democrata, de acesso universal e cobertura integral. É possível com $350 per capita. E aí chegou a hora da verdade, isso que eu queria alertar essa plateia qualificada. Porque, de um lado, nós temos aqui a Receita Federal, a Caixa Econômica, o BNDES, que tem a convivência, não representam o Ministério da Fazenda, mas tem no seu dia a dia a convivência com o drama. Nós vivemos uma tragédia fiscal. É preciso que as pessoas entendam que o Brasil está virtualmente quebrado, caminhando para um grave estrangulamento. Nós assistimos ontem à reunião dos governadores com o presidente da República, revelando o Rio, que tem uma capacidade de ressonância maior na mídia, aparece a face visível. Mas os outros estados estão muito pior. A situação de financiamento dos outros estados é muito mais grave que do Rio. Então, há uma crise na União, um déficit monstruoso de 170 bilhões que nós acabamos de aprovar, a revisão da meta. Isso é 9% do PIB se misturar com a despesa de juros. Isso é equivalente aos países europeus em plena crise. É um termômetro de grave desequilíbrio fiscal. Por exemplo, a Comunidade Europeia fixa como meta máxima de desempenho fiscal 3% do PIB. Nós tivemos 10% do PIB no ano passado e 9% esse ano. Então, a crise é gravíssima e todo mundo acha que vai ter uma mágica. Então, você tem, de um lado,
a crise fiscal. E, de outro, você tem a necessidade premente de aumentar o financiamento da saúde. Isso é absolutamente contraditório. As duas realidades são verdadeiras e elas são absolutamente contraditórias. E a decorrência de cada uma das duas se expressa em questões que estão aqui em discussão. Nós vamos apreciar, chegou a proposta do teto para a expansão dos gastos correntes, que vai afetar o custeio da saúde. Nós vamos ter que aprofundar muito essa discussão, porque é verdade que o Brasil não tem salvação se continuar expandindo o gasto da forma que expande, acima do PIB da arrecadação, mas só para pegar uma coisa basal, a proposta é que se corrija pelo financeiro executado mais inflação, sendo que o FIPE Saúde, que é a inflação da saúde, é sempre superior, recorrentemente superior ao índice geral de inflação. Só por aí já vai ter uma queda real de padrão de qualidade do SUS. Sem falar no confronto, quer dizer, o que apontava timidamente para o avanço do financiamento da saúde é a PEC 001 de 2015, e que era muito tímida, introduzia 10 bilhões, quando o que se trata aqui é de uma readequação do gasto público que permita aumentar significativamente. Então, eu queria dar esse contorno grave, embora o foco, porque nós temos, não adianta a gente ficar com a mesma retórica dos últimos 20 anos. Eu, particularmente, estou meio cansado sou convidado para palestra, debate e tal, não adianta. A turma do SUS tem mania de se enclausurar e ficar falando para si mesmo. Nós temos que ir para a sociedade discutir isso, é uma questão de prioridade, é uma questão de alocação de recursos escassos. Nós temos que avançar para a sociedade essa discussão e não adianta fazer mais do mesmo. Não adianta, porque ou você mexe nos princípios constitucionais, ou discute com a sociedade a melhoria do financiamento, e a sociedade não está disposta a pagar mais impostos, então é um drama também, é uma restrição que se tem, ou então vamos continuar assim com a retórica belíssima de falar que o SUS é uma arquitetura institucional brilhante, a melhor do mundo e tal, a concepção sanitária fantástica e tal, e vamos continuar empurrando com a barriga. Então, tem algumas questões, por exemplo, que nós temos que mexer em alguns dogmas, e aí provoco nosso amigo da Receita. Claro que, no caso das Santas Casas, a saúde complementar também repercute, mas não é hora de rever a renúncia fiscal no imposto de renda e esse dinheiro da renúncia, afinal, quanto monta hoje essa renúncia fiscal, e não é hora de reverter isso tudo para o SUS? É claro que vai onerar um custo adicional na saúde complementar. São provocações, porque se fizer mais do mesmo, não vai dar certo. Mudança do padrão de integralidade. Não é possível com $350. Eu sou contra mexer na universalidade, na concepção, mas dizer o que o sistema vai oferecer e delimitar claramente para evitar a judicialização inevitável, num quadro de escassez com direitos amplos, nós precisamos caminhar num marco legal e normativo que fixe claramente o padrão de integralidade. O Canadá faz isso, a Espanha faz isso, o Brasil tem o horizonte de interpretação da integralidade o mais frouxo possível. E não é possível conviver com a incorporação tecnológica, com a guarda baixada, incorporando tudo e tornando o sistema mais caro num ambiente de restrição absoluta. Discutir copagamento com equidade social, será? A farmácia popular introduziu pela primeira vez o copagamento no SUS, que foi a quebra de um dogma. É o caminho? Agora, particularmente na questão do crédito, como economista, eu tenho... Primeiro, nós estamos dentro de um horizonte, então, de 10 anos que não vai ampliar o gasto de saúde. Só vai corrigir a inflação por um índice que é menor da inflação da saúde. Então, crédito não é solução. Se você tem um fluxo financeiro orçamentário deficitário
E se a garantia não é o tomógrafo, nenhum banco, nem a Caixa Econômica do BNDES não vai. Eu lembro, né, Saulo? Uma vez uma empresa tentou sequestrar a garantia lá, o tomógrafo, houve uma mobilização, abraçaram o tomógrafo, era da Santa Casa, não levaram de jeito nenhum o tomógrafo, né? Então, qual é a garantia real que o banco tem? O fluxo futuro de receitas do SUS. Só que esse fluxo, ele não gera soluções, ele gera novos problemas. E a taxa de juros mais generosa que os bancos podem oferecer ainda é escandalosa, porque o Brasil tem a taxa de juros maior do mundo, não é culpa do banco, não é porque o presidente da Caixa do BNDES é mau, diabólico, não, é porque é a realidade monetária do país. Então, essa coisa do crédito, claro que aperfeiçoar isso, mas as Santas Casas entram num processo de bola de neve e cada vez mais o serviço da dívida vai comprimindo. E eu acho que uma coisa que tem que ser enfrentada, que eu tenho a impressão que nós paramos no pior dos mundos, é a questão da contratualização. Nem bem, criamos um elenco enorme de incentivos, incentivo disso, daquilo, nem bem a gente paga a produção pelo valor unitário e não tem transparência na relação contratual, é uma farsa, eu finjo que pago, você finge que presta o serviço na quantidade, na qualidade que eu acho que eu estou te cobrando. Então, você nem bem remunera pelo preço unitário, pela produção, nem bem por um contrato global. Então, nós paramos no meio do caminho que você não tem clareza, nem o contratado, nem o contratante tem clareza do tamanho do buraco, o que é justo, o que não é justo. Então, são algumas provocações, mas eu queria alertar, assim, nós temos que fazer uma aliança e não é discutir entre a gente mesmo. É discutir como vocês estão fazendo hoje, é lá na OAB. É levar lá para os outros segmentos, é para a OAB, para a Força Sindical, para a CUT, para a Fiesp, para quem for, procurar os sindicatos, as pessoas que não são versadas em SUS precisam entender o dilema. Porque se é verdade que precisa de um ajuste fiscal, e é verdade, é possível você ter um teto agregado global de gastos e racionalizar as políticas públicas, ter melhor prioridade e a da saúde aumentar. É possível você, no global, reduzir gasto corrente e, ao mesmo tempo, ampliar da saúde. Basta ter seletividade. O Brasil abre porta demais de intervenção, é uma quantidade de programa, é tanto pró não sei o quê, que assim, o recurso se dispersa e não gera eficiência. E a saúde, todos nós sabemos que é uma das principais prioridades. Perdeu agora o primeiro posto, infelizmente, para a corrupção, mas nos últimos 10 anos a primeira preocupação nas pesquisas nacionais era a saúde. Agora, também com bombardeio de noticiário sobre a Lava Jato, a saúde, ainda bem, esse campeonato não é um bom campeonato para a saúde. Então, vamos trabalhar aí, deixo algumas provocações aí para a mesa, para pensar fora do óbvio. Se a gente pensar no óbvio, só há uma saída, continuar empurrando com a barriga. E a Caixa Econômica e o BNDES não vão emprestar, não, porque a análise, o fluxo, o INSS vai estar sempre atrasado, o Fundo de Garantia, vai ter sempre um problema documental, e o fluxo de caixa não vai gerar segurança para que os bancos emprestem. Empréstimo devia ser para expansão de serviço, para investimento, não para tapar buraco de uma crise crônica e quase insolúvel. Muito obrigado, deputado Pestana, pela brilhante intervenção.